Salve, salve, povo de Deus! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao nosso Evangelho Online. Nós estamos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Lá nas Instruções dos Espíritos, no finalzinho do capítulo 11, nós temos um texto chamado A Fé e a Caridade, do Espírito Protetor. E aí, ele começa nos dizendo sobre a importância, né, da fé que sustenta a caridade e que nós podemos encontrar verdadeiramente impulsos de caridade, impulsos de fraternidade nas pessoas que não estão ligadas às coisas de Deus, que não tem uma religião, que não tem a fé, que não tem essa ligação com o espiritual, com o astral, né? Mas ele sinaliza para nós que nós verdadeiramente só encontraremos essa caridade como ela tem que ser nas pessoas que possuem alguma conexão com as coisas de Deus. Por que isso? Porque em algum momento essa caridade, essa forma de enxergar para o próximo, vai exigir de nós uma abnegação, no sentido de abrir mão dos nossos impulsos egoístas. O que é isso? O que ele está dizendo para nós? Ele está falando assim para nós: olha, a gente encontra pessoas que fazem o bem, né? Que eventualmente se incomodam com a situação do próximo, com a situação do outro, e que interferem nesse sentido, vão lá e ajudam, né? Uma pessoa, por mais que ela não acredite em Deus, por mais que ela não tenha uma religião, por mais que ela não tenha esses impulsos todos sendo incentivados ou estimulados pela religião, o fato é que você, sendo uma pessoa razoável, uma pessoa inteligente, você vai olhar alguém passando por necessidade e você vai intervir. A questão toda a partir do momento que isso exige uma atitude sua que faça com que você deixe o seu egoísmo de lado, ou seja, deixe de pensar em si. Ah, mas isso aqui é fruto do meu trabalho. Esse lanche que eu estou comendo aqui, que eu estou encontrando uma pessoa que está passando na rua que está me pedindo, está me deixando incomodado. Por quê? Porque, puxa, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, vim aqui, peguei esse lanche, né, vou comer. E aí não quero ser incomodado pela pessoa que está lhe pedindo, né? Ela, infelizmente, não tem o trabalho que a gente tem, ela, infelizmente, não está cansada de trabalhar no final do dia, ela, infelizmente, não tem o dinheiro que a gente tem para comprar o lanche, então ela, infelizmente, tem que pedir, né? E a gente se sente, às vezes, incomodado por isso. Então, quando que nós vamos deixar de ter esse egoísmo, essa forma de olhar e dizer é fruto do meu trabalho, é fruto das minhas coisas, das minhas conquistas, e isso então me pertence, e passar a olhar para o outro com o olhar do outro, né? Não fazer para o próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Se eu estivesse na situação contrária, eu gostaria que alguém que tem sim todo o mérito de ter trabalhado, de ter conquistado as coisas dele, de estar cansado de um dia de trabalho, de estar comendo aquele lanche gostoso que ele estava com fome, que nem deu tempo dele almoçar. Pois é, mas eu também não, né? Eu também não tive, mas não foi porque eu não tive tempo, porque eu não tinha dinheiro, não tinha comida para eu comer, né? E eu gostaria que essa pessoa que tem todos esses méritos, está tudo certo, eu gostaria que ela dividisse esse lanche comigo, eu gostaria que ela me oferecesse alguma coisa, né? Ah, eu gostaria. Então é só a gente se colocar na situação do outro, e isso, sem a conexão com as coisas de Deus, ele diz, é impossível, porque em algum momento o ser racional, né, o ser instintivo, né, que está aqui dentro da gente, ele vai falar mais alto e eu vou me proteger, eu vou proteger os meus. A gente já falou sobre isso no Evangelho passado, na questão do orgulho, né? Então eu vou me proteger, vou proteger os meus, e em detrimento daquele que está passando uma dificuldade, que eu ajudo, eu sempre ajudo quando posso, quando sobra, né, quando tem alguma outra condição. Então, essa caridade que exige essa abnegação, essa desconstrução do meu egoísmo, do meu orgulho, daquilo que me pertence, ela só é possível quando alimentada pela nossa fé, pela nossa conexão com o astral, por essa conexão que estabelece que, olha, eu preciso olhar para esse outro como parte da minha família, né? Eu preciso olhar para esse outro como minha família em humanidade, né? Se fosse, por exemplo, o meu filho que estivesse ali, puxa, talvez eu deixaria de comer e daria para o meu filho. E a pergunta, né, é que Jesus sempre olhou para todos como seus irmãos, como seus filhos, né? Então a grande questão é, qual é a diferença? Qual é a diferença? Por conta da relação da consanguinidade
eu acho que os meus têm uma condição diferenciada, eu sei que isso mexe um pouco com a gente, fala assim, cara, não, mas não é possível que você faz isso também. Lógico que não, né? Por isso que eu estou aqui estudando, falando tanto, né? E tentando trazer tudo isso, e isso tudo que eu trago para vocês, antes eu trago muito para mim, porque eu sou talvez o maior necessitado, né? Então, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado, de uma construção, onde nesse texto ele vem dizer para nós, olha, através da fé, você vai conseguir construir isso. E dentro da doutrina espírita nós temos uma luz, né? Que é essa questão da fé raciocinada, não mais uma fé cega. Eu entendo o porquê das coisas, eu entendo por que é assim, por que Deus quis assim, por que construiu essa dinâmica, essa disciplina, essa forma de ensinar as coisas para a gente, né? Por que Ele ensinou dessa forma, por que nós temos que fazer assim. Eu entendo isso, e aí entendendo, fica muito melhor, fica muito mais fácil de eu poder trabalhar, fica muito mais fácil de eu poder corrigir isso dentro do meu íntimo. Ok, mas até aqui nós falamos da caridade material. E sem sombra de dúvida, essa é muito mais fácil de ser praticada. Nós vamos entrar agora no segundo parágrafo. E o segundo parágrafo é um chute na canela. Por quê? Porque olha só, veja lá no final do segundo parágrafo, ele diz assim, porque somente a custas de concessões é que nós poderemos manter uma forma amistosa de conviver. Nós poderemos manter uma relação harmoniosa entre nós. Por quê? Porque todos nós trazemos as nossas tendências, todos nós trazemos as nossas vicissitudes, nós temos as coisas que nós acreditamos, temos dentro disso, dentro do nosso orgulho, dentro do nosso egoísmo, tem tudo aquilo que eu creio que seja a minha verdade contra a sua verdade e tudo mais. E ele fala assim para nós que essa experiência aqui é uma experiência para a nossa evolução moral. E nesse sentido, a convivência entre nós, todas essas diversidades e essas dificuldades que nós encontramos na relação com o outro, e esse outro muitas vezes está dentro da nossa família, está dentro de casa, né? Esse outro está dentro do nosso trabalho, as pessoas que são as nossas alavancas, as pessoas que são aquelas pessoas que são as nossas dificuldades, e que é justamente onde eu preciso aprender, onde eu preciso evoluir, onde às vezes eu preciso ser caridoso, né? A caridade moral, que é a mais difícil de ser praticada, é a mais difícil de ser realizada. Por quê? Porque eu preciso abrir mão da minha verdade, da minha certeza. Eu estou certo, né? Eu tenho que estar certo e o outro tem que estar errado. Gente, num mundo de provas e expiações, que é o terceiro degrau da nossa evolução, não tem ninguém certo. A gente está no jardim da infância da nossa evolução espiritual. Como que o outro pode estar tão errado? Como que eu posso estar tão certo, tão cheio das minhas convicções? Na verdade não é isso, na verdade é a minha vaidade, é o meu orgulho, é o meu egoísmo, a minha forma de me posicionar, né? Então isso sim dificulta bastante, dificulta muito, né? Poder abrir mão do que eu creio, abrir mão da minha razão, né? Você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Essa é a grande pergunta, né? Nós temos que escolher ser feliz, nós temos que escolher ter harmonia dentro do nosso lar, precisamos ter uma relação boa dentro do nosso trabalho. Então é isso que a gente tem que construir, e isso só é possível através de concessões, que são caridade, né? A caridade moral que a gente precisa praticar, que a gente precisa se exercitar, né? E aí também essa caridade moral, mais uma vez, vai ser muito mais fácil de eu aprender e de eu praticar se eu estiver olhando para o alto, se eu estiver nessa conexão e nessa crença, né, das coisas de Deus, nessa fé raciocinada que eu desenvolvo através do estudo, que eu desenvolvo através da prática da minha religião. E vamos lá, ele finaliza esse texto dizendo para nós o seguinte, que graças a Deus nós não temos mais aquele compromisso dos antigos mártires, né, daqueles primeiros cristãos que precisavam encarar fogueira, que precisavam entrar dentro de uma arena por uma fera te devorar, nem nada disso. A gente não precisa mais provar o nosso valor através desses grandes sacrifícios. Mas nós temos uma grande luta com uma grande fera, com um grande monstro, que é o monstrinho que está aqui dentro. É o Ricardo de Neandertal, né? É o Uga Buga, né? O cara das cavernas que está aqui dentro, e que quer sair o tempo todo, quer arrebentar a jaula e sair e tomar conta do espaço. E eu preciso estabelecer, talvez a maior de todas as minhas batalhas, é uma batalha contra o Ricardo de ontem, né?
Para que eu possa me transformar em alguém melhor, para que eu possa ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, né? Eu preciso olhar para dentro de mim. E aí, dentro disso, né, nesse olhar para o espelho, nesse olhar para a minha condição, eu preciso encarar de frente, eu preciso olhar nos olhos do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, e eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso diminuir isso nas minhas atitudes, nas minhas reações, no meu convívio com as pessoas. Eu preciso estar escutando mais o outro, né, o que o outro precisa, até onde eu posso conceder, até onde eu posso fazer as concessões que a gente falou, até onde a situação do outro de fragilidade, de vulnerabilidade me incomoda ou não, né? Então eu preciso começar a olhar, e para olhar para isso só é possível através da minha fé, através da minha caridade, através do meu amor ao próximo. Então temos um grande trabalho, temos um grande desafio pela frente, mas tudo é possível, né? Eu sempre entendo que a partir do momento que Jesus vem trazer para nós o Evangelho e ele vem propor essa reforma dentro de cada um de nós, é porque ele já sabe, ele tem a capacidade de olhar para dentro de nós e saber tudo que nós podemos realizar, né? Ele tem condições de olhar para a semente que nós somos e dizer o seguinte: olha, tem uma grande árvore dentro dessa semente que vai dar muitos frutos. E ele tem essa capacidade de olhar para nós, e por isso, nessa confiança, ele veio trazer o Evangelho para que a gente pudesse fazer essa grande reforma, né? Então, mãos à obra, vamos fazer a nossa reforma íntima. Quero mais uma vez agradecer, né, por sua presença, por você estar aqui comigo dentro do canal, pedir que você divulgue, que você compartilhe com as suas pessoas, com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que você possa mandar para as pessoas, para que mais gente possa entrar aqui no nosso canal e incentivar a gente a fazer esse trabalho, tá bom? Grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.